a gente fala muito sobre retail media e hoje a gente vê um desequilíbrio, né? Que o dinheiro ainda não... assim, a maioria das vendas acontecem no físico, mas a maioria do budget ainda está no online. E como que está sendo do teu lado, você falou como líder, né? De tipo, investir em telas e tudo mais, é um investimento, é uma decisão. Como é que você está pensando nos formatos que você vai oferecer para os anunciantes, se são só anunciantes endêmicos que estão lá na loja, né, que são produtos que vendem dentro do GPA. Como que você está, enfim, se preparando e olhando para atender essa demanda de anunciantes? Boa. Eu acho que muito se fala, quando a gente vê todas as estatísticas de crescimento da indústria retail media, primeiro que ela está um pouco suja com os grandes marketplaces e que eles não têm loja. E mesmo assim, o investimento que acontece nessas principais estatísticas, ele vem muito das agências de publicidade que foram acostumadas e sempre trabalharam, seja com os formatos tradicionais de anúncio em televisão, mas também com as Big Techs. E as Big Techs fazem um excelente trabalho de facilitar a compra e de dar métricas que ajudam na tomada de decisão. Eu tenho dúvidas se são as melhores métricas e mais acuradas, mas é uma indústria que trabalhou nos últimos 10, 15 anos e formou uma série de gestores hoje que sabem trabalhar com essas métricas. Então, a exigência que uma agência, que um time de mídia tem, que é diferente do time de trade, para ter a mesma conveniência e mesmo grau de segurança para fazer um investimento que tem nas Big Techs. E na loja isso não acontece. Você não tem uma atribuição exata de quem viu, clicou no banner, etc. E apesar de ter novas tecnologias surgindo, acho que isso aqui vai demorar pelo menos uns 5 anos para o custo cair e ficar aceitável de começar a implementar em lojas algumas tecnologias e sensores novos, mas a busca está sempre em impactar os consumidores da melhor forma possível para movimentar uma decisão, seja ela uma decisão de compra na loja ou uma decisão posterior à loja. E 2, conseguir ter o máximo de dados possíveis. Quando eu olho para o primeiro passo, a loja é o grande diferencial do varejista. Então, trabalhar as mídias com anunciantes endêmicos, independente de onde vem a verba desse investimento, é onde a gente vai conseguir ter a visão de começo ao fim e, por estar muito próximo do ponto de conversão, ter uma influência direta. Porém, existem outros objetivos que marcas podem ter com o público que frequenta não só uma rede varejista, mas aquela loja que fica naquele CEP específico. Desde uma academia, uma construtora, qualquer empreendimento que está interessado naquele local, uma empresa de telecom que quer aumentar a sua penetração naquele local, ou para um público um pouquinho mais genérico que frequenta aquela loja. É menos o CEP, mais o público amplo, não o nível CPF, que está naquela loja. Uma montadora que quer conversar com aquele público. Enfim, tem marcas de serviços financeiros que querem ter uma entrada maior naquele público. Então, existe... E para fazer isso, não necessariamente você tem que fazer a mesma receita de um endêmico. Fazer um anúncio de um não endêmico dentro do corredor de mercearia complementar só vai gerar número de impressões e alcance. Mas... E até a expectativa do que ele espera de resultado daquilo é completamente diferente. Ele gera uma fricção na jornada que, se tivesse uma empresa de retail media à parte, trabalhando com aquele varejista totalmente desconexo de comercial, marketing, marca, etc., ia colocar um monte de tela em loja, tá nem aí com o que está sendo passado e também tá nem aí com também o impacto que aquilo está tendo.
tendo uma área de retail media ou uma unidade de retail media dentro do varejista, você primeiro pensa no impacto que você quer ter no seu consumidor e na fricção e no retorno do investimento para o anunciante. Então, se vem uma empresa de serviços financeiros e quer anunciar comigo, eu não coloco ali, mas eu coloco próximo do caixa. E próximo do caixa, eu já começo a ter algumas mensurações, que aí vai para o segundo ponto, um pouquinho diferenciadas. Tendo uma estrutura por trás que permita ter programas de fidelidade ou incentivos para a identificação de um cliente na loja, você já começa a associar quem passou por aquele caixa, se foi impactado ou não por aquele não endêmico, e você começa a traçar alguns comportamentos, seja um não endêmico, que você consegue medir, por exemplo, a taxa de uso de um certo meio de pagamento, mas também você consegue começar a ver realmente exatamente quantas pessoas foram impactadas por um aplicativo de transporte, e aí o aplicativo de transporte que nos contratou, ele vê se a taxa de utilização de um grupo de pessoas ou naquela área, naquela região, aumentou ou não. Só que isso tem que fazer sentido, tem que estar no final da jornada, não tem que estar no meio. Às vezes pode estar no meio para fins muito específicos. Então tem que ser pensado o ativo, como vai ser comunicado e tentar ter o máximo de mensuração possível.